Olá, meus irmãos, tudo bem com você? Estamos aqui iniciando para esse segundo episódio, onde nós estamos falando sobre o fruto do Espírito. É bem importante dizer que a forma com que nós estamos e vamos apresentar todos esses episódios é de uma forma simples e direta, para que você tenha um fácil entendimento, para que tanto uma pessoa nova na fé, quanto uma pessoa mais madura na fé, possa ter um entendimento pleno sobre esse assunto que se chama fruto do Espírito. No primeiro episódio, e vai estar no link desse episódio aqui se você não assistiu, nós falamos sobre o fruto do Espírito como um todo, como Paulo descreve o fruto do Espírito e a luta que nós temos diariamente entre o fruto do Espírito que está sobre as nossas vidas e as obras da carne. Há um constante conflito nas nossas vidas entre nós cumprimos com o fruto do Espírito, que seria o espelho de Deus em nossas vidas, mas também lutando contra as obras da carne, que estão aquilo dentro de nós, nos levando muitas vezes à tentativa de levar-nos a uma vida de pecado. Amém? É por isso que é importante você assistir o primeiro vídeo, e ele está aqui no link desse vídeo de hoje, onde nós vamos agora entrarmos mais a fundo nesse assunto. Hoje nós vamos começar a falar de cada aspecto do fruto. O fruto do Espírito nós comparamos a uma bergamota, a uma fruta onde nós podemos tirar os gomos, mesmo com os gomos separados. Ele é um fruto só, e assim é o fruto do Espírito sobre as nossas vidas. São vários aspectos que nos trazem para uma vida no Espírito. E nós temos que entender que são esses vários aspectos que vão estar na nossa vida, levando para que nós enfrentamos as obras da carne. Amém? E hoje nós vamos falar, amados, sobre o primeiro aspecto desse fruto, onde ele está lá em Gálatas 5:22, que ele vai falar sobre o amor. Mas nós vamos revisar então, esse versículo e vamos estar então falando aqui sobre ele e lendo ele, com a Bíblia Sagrada aqui, E nós temos então que o fruto do Espírito, lá em Gálatas 5:22, ele vai ser, mas o fruto do Espírito é. Olha, preste atenção, ele já começa dizendo, o fruto do Espírito é. Ele não está dizendo, os frutos são. Não, porque todos esses aspectos, eles nos levam a um entendimento só de um fruto, contemplando todas essas características, Então, o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e esperança. Amém, amados? Partindo desse princípio, esse segundo episódio nós vamos estar falando então sobre o amor, a essência do fruto. Amém? E esse amor, ele se baseia, em Deus. E nós vamos ler um outro versículo para complementar esse nosso início de estudo. Vamos tentar colocar então ele aqui. Ele está em 1 João, capítulo 4, e no versículo 7 a 12. Amados, amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o Filho. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto está o amor,
não em que nós tenhamos amados a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amarmos uns aos outros, Deus está em nós e em nós é perfeito o seu amor. Amém? Glória a Deus. Um texto que fala por si só. Um texto que nos leva a uma série de pensamentos, é claro, né? E dando continuidade então a essa nossa série, o fruto do Espírito, a vida de Cristo em nós. Hoje nós vamos falar do primeiro aspecto do fruto, que é o amor. Paulo começa dizendo, mas o fruto do Espírito é o amor, lá em Gálatas 5:22. O amor é o primeiro gomo desse fruto. O amor, de certa forma, é o gomo que sustenta os outros. Sem amor não há alegria verdadeira, nem paz, nem bondade e nem fidelidade. O amor é o DNA do Espírito Santo. Olha só, o amor é o DNA de Deus, é o DNA do Espírito Santo. Ele é a raiz que dá vida a todas as outras virtudes. Jesus diz, lá em João 13:35, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Reconhecer que somos de Deus, ele significa uma vida de amor. O texto que nós lemos lá em 1 João, ele fala sobre isso, né? Que o amor é a essência de Deus, ele deve estar em nós. Ele não fala que Deus tem amor, ele diz que Deus é amor. Isto mostra que o verdadeiro cristão ele não é reconhecido pelo aquilo que ele faz, por cargos, dons ou até mesmo por posição, mas ele é reconhecido em Deus pela forma com que ele ama. Amém? O amor é a marca registrada do cristão dentro do reino de Deus. E nós devemos estabelecer esse amor nas nossas vidas. O amor, a primeira coisa que eu posso falar do amor é que ele é a essência do caráter de Deus. João 4:8, 1 João 4:8, que nós lemos, diz, aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Amados, nós só podemos conhecer a Deus se nós amamos, porque Deus é amor. O próprio João ele declara, aquele que não ama, não conhece a Deus. Porque se nós conhecemos a Deus, nós conhecemos o amor. Note que nessa forma aqui, o texto não diz apenas que Deus ama, é como eu estou falando, Deus é amor. Deus é amor. A essência de Deus, a essência de todo ser de Deus é amor. Tudo o que Deus fez foi motivado pelo seu amor. Ele nos criou por amor. Amém? Ele nos corrige por amor e Ele nos salva por amor. Amém? Romanos 5:8 ele vai dizer assim, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Amém? O amor de Deus é a base da nossa salvação. Ele é o fio que conduz, é um fio condutor, que conduz toda a obra do Espírito. Quando o Espírito Santo habita em nós, ele começa a produzir o mesmo amor que existe no coração do Pai. É por isso que nós temos que deixar o Espírito Santo agir em nossas vidas. Esse amor é muito diferente do amor humano. Ele não depende de merecimento. O amor de Deus não depende de merecimento, não depende de reciprocidade, não depende de emoção. O amor do Espírito Santo, o amor de Deus é decisão, é entrega e é obediência.
Quando nós decidimos amar a Deus, Ele já nos ama. Quando nós decidimos entregar a Deus, nos entregar a Deus, Ele nos ama. E quando nós temos obediência a Deus, é porque nós conseguimos transmitir este amor. O amor é a base do fruto. Paulo começa o versículo 22 dizendo assim: o fruto do Espírito é amor. E muitos estudiosos afirmam que as outras 8 virtudes são expressões deste amor. Sabia disso? Sabe por quê, amados? Porque vamos definir então isso. Olha só o que eu falei. Todas as outras virtudes, todos os outros aspectos do fruto do Espírito têm por base o amor. É por isso que o amor é muito importante. É por isso que o fruto do Espírito tem como base o amor. Devemos ter uma vida de amor. Devemos ter uma vida que transmita o amor de Deus. Amém? Sabe por quê? Porque a alegria é o amor regozijando. A paz é o amor descansando. A longanimidade é o amor suportando. A benignidade é o amor agindo. A bondade é o amor demonstrando o caráter de Deus. A fidelidade é o amor que mantém compromissos. Amém? E a mansidão é o amor se rendendo aos pés do Senhor. E o domínio próprio é o amor se controlando. Amém? E é por isso que tudo nasce do amor. Sem o amor, o fruto não amadurece. Por isso, Paulo também escreve para nós, lá em 1 Coríntios 13, 1, um texto muito famoso sobre o amor de Deus. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa, ou o símbolo que retine. Ou seja, somente transmite, somente leva um som, mas não. Se eu tenho amor, nós podemos fazer tudo em Deus. Podemos fazer muito mais. Nós podemos resplandecermos o amor. Essa palavra ela está dizendo o seguinte, amados: nós podemos fazer muitas coisas, pregar, servir, doar, mas se nós não tivermos o amor, se a motivação disso tudo não for o amor, tudo perde o seu valor. Nada é espiritual. Tudo que nós façamos na obra de Deus, nós temos que fazer por amor a Deus. E o amor a Deus, ele reflete em amor ao próximo. E é por isso que nós temos. O amor é a expressão do Espírito Santo na nossa vida. Sabe por quê, amados? Porque o amor humano, ele é muito limitado. Mas o amor que produz, que é produzido pelo Espírito Santo em nós, ele produz algo inexplicável. Sabe, Romanos 5,5, ele vai nos dizer assim: o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito que foi nos dado. Não é um amor que vem da carne, amados. O amor do Espírito Santo é o amor gerado pelo Espírito Santo. O amor de Deus é o amor gerado em nós pelo Espírito Santo. Esse amor que nos capacita a amar até quem nos fere. É este tipo de amor que eu estou falando dessa noite. Esse dia, não sei quando é que você vai escutar. Mas é esse amor, amados, que mesmo aquele que nos fere, que mesmo aquele que nos derruba, mesmo aquele que nos passa a perna, nós os amamos. Nós temos capacidade de amar essas pessoas, porque esse amor não é gerado pelo homem, não é gerado pela carne. Esse amor do fruto do Espírito é o amor gerado pelo Espírito Santo em nós. Jesus, ele é o maior exemplo desse amor. Mesmo diante de uma situação de morte, mesmo diante de uma situação de condenação, lá em Lucas 23, 34, ele vai dizer: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Esse é o amor que deve ser visto nas nossas vidas. Um amor que acolhe o pecador,
sem aprovar o pecado. Um amor que corrige, mas com mansidão. Um amor que serve sem buscar o reconhecimento. Amém? O amor que permanece firme, mesmo quando muitas vezes o retorno não vem. Mesmo quando parece que nós amamos e não temos o contraponto desse amor. O amor, ele é a prova da nossa maturidade espiritual. O amor é o maior sinal de crescimento que nós temos em Deus. Quanto mais o Espírito Santo domina a nossa vida, mais o amor transborda de nossas vidas. Mateus 22, 37 e 39, e vai dizer assim, Jesus resume toda a lei, toda a lei mosaica em apenas 2 mandamentos. Amarás a Deus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e amarás o próximo como a ti mesmo. O amor de Deus é vertical e o amor horizontal pelo próximo formam a cruz. Olha só, o amor de Deus é vertical e ele é horizontal. Ele diz: ama a Deus sobre todas as coisas, mas ao próximo, vertical, como a si mesmo. O amor, quem ama verdadeiramente a Deus, ele expressa esse amor como no tratar do nosso dia a dia com as pessoas, com os nossos familiares, com nossos filhos, com os nossos pais, com o nosso cônjuge. O Espírito Santo, ele quer fazer isso em nós. O fruto do Espírito, ele começa pelo amor. E ele quer fazer isso em nós. Ele quer transformar o nosso coração endurecido num coração sensível, perdoador e compassivo. Amém? Quando o amor é real, a igreja se torna um espelho vivo do reino de Deus. Quando nós conseguimos resplandecer esse amor de Deus nas nossas vidas, é porque nós já estamos sendo um espelho do reino de Deus nas nossas vidas. Amados, para nós encerrarmos esse segundo episódio, onde nós estamos falando do amor, eu quero fazer uma conclusão, uma aplicação disso que nós falamos, dizendo assim para você, que o amor é o alicerce do fruto do Espírito. Tudo que o Espírito quer produzir em nós começa no amor e termina no amor. A pergunta que eu tenho te fazer hoje, amado, é: temos amado realmente como Cristo amou? O amor tem sido a base das nossas palavras, decisões, ações e relacionamentos? O verdadeiro amor não é um sentimento, como nós falamos. O verdadeiro amor é uma decisão. Eu decido amar o próximo. Eu decido amar a quem se diz meu inimigo. Tomar a decisão de amar é escolher servir quando não se é reconhecido. É escolher perdoar quando se é ferido e é permanecer fiel quando é mais fácil desistir. Se queremos manifestar o fruto do Espírito, precisamos começar pelo amor, pois é dele que vai fluir todas as outras virtudes na nossa vida. Amém, amados? Eu quero orar contigo. Senhor nosso Deus, obrigado, porque o teu amor nos alcançou. Mesmo quando nós éramos pecadores, o teu Filho nos amou até a cruz. Agora, Paizinho, enche-nos com teu Espírito, para que esse amor flua em nós para todos os outros. Que a nossa fé seja movida pelo teu amor e que o mundo veja Cristo em nossa vida, em nossas atitudes, em nossas decisões. Pai, assim eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Seja fruto do Espírito. Seja alguém que ama. Seja alguém que entenda o amor. Seja alguém que decida amar. E até o próximo episódio, domingo que vem, em nome de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe.